Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma entrevista aqui no Pode Ficar Rico Podcast. Meus amigos, mais uma vez estou com um tubarão da gringa aqui, cara, e um tubarão novo nesse mercado. Mas antes de estar trazendo as informações sobre o nosso convidado de hoje, gente, pelo amor de Deus, se você ainda não é inscrito no canal, cara, aqui abaixo tem um botãozinho assim, ó, inscreva-se. Você não vai pagar nada, nada. Então se inscreve no canal. Deixe seu like e deixe suas melhores dúvidas aqui abaixo. Sabe por quê? Porque o vídeo de hoje tá polêmico. E você vai ver. E no final do vídeo, tem uma surpresinha para vocês. Beleza? Então vamos lá. O nosso entrevistado de hoje é o Robinho Madeira. Lá ele. Ele é o CEO e cofundador da Click Defender. Uma ferramenta aí que logo mais a gente vai estar falando para vocês como que ela funciona. Tá bom? Robinho, ele iniciou como afiliado, né, no Google ali, no digital, em novembro do ano passado. Tem 7 meses que ele iniciou no digital. E de lá para cá ele já fez mais de 200 mil reais no digital. E só esse mês ele tá quase fechando com 100 mil. Só esse mês tá quase fazendo 100 mil reais em 30 dias, tá bom? Então, pessoal, já deixa o like aqui, beleza? Se inscreve no canal e todas as informações de suma importância que você deve saber vão estar aqui abaixo na descrição do vídeo, beleza? Então, Robinho Madeira, seja muito bem-vindo ao Pode Ficar Rico Podcast. Salve, Ângelo. Salve, rapaziada. Um prazer enorme estar aqui. Te acompanho já há muito tempo, né? Eu sei que é um canal que contribui muito para a galera do marketing digital no Brasil. Então, mano, prazerzaço estar aqui. Espero poder contribuir com a galera que está iniciando, galera mais antiga, porque a gente sempre passa algum insight que pode contribuir aí no percorrer, na história de alguém aí. Beleza? Tamo Exato. juntão. Vambora, vamos para cima, pai. Que top, mano, que top. Feliz demais. Pessoal, como eu sempre falo com vocês, né? Eu estou sempre pedindo. Pessoal, quem é que eu posso trazer aqui no canal? Quem é que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal? Cara, e o Robinho foi um nome, né, que apareceu lá no grupo, onde as pessoas falaram, cara, leva esse cara, leva esse cara, leva esse cara. Eu fui atrás dele. E, cara, tamo aí. Vamos aí, vamos ouvir a história do Robinho. E já pra começar, eu quero saber, quem que é o Robinho Madeira? Fala pra gente um pouco mais sobre você, né? Cara, Robinho Madeira é um cara sonhador. Eu tenho 40 anos, né? Completei agora esse ano 40 anos. Sou filho de um pedreiro, de uma costureira, uma família humilde, aquela história, né? Família muito humilde. Comecei a trabalhar com 12 anos como jornaleiro. Entreguei jornal durante 3 anos, né, na minha cidade. Eu moro numa cidade aqui, Ibiporã, Paraná, pertinho de Londrina. Trabalhei 3 anos de jornaleiro. Depois, com 15 anos, virei pizzaiolo, né? É uma história muito legal. Fui para todas as áreas, assim. E aí trabalhei dos meus 15 aos meus 18 anos como pizzaiolo. E depois eu passei no processo seletivo no Magazine Luiza, né? Uma empresa muito grande aí do varejo, o pessoal conhece. Fui vendedor durante 3 anos também, então os meus ciclos duraram 3 anos. Né? E trabalhando no Magazine Luiza, eu consegui pagar minha faculdade com muita dificuldade, mas paguei, né? Me formei em 2007. Fiz marketing e propaganda, com ênfase em propaganda, mas na época que o marketing era jornal, TV, revista, a gente já tinha internet, né? A gente tinha o Orkut bombado, a gente tinha muita coisa, né? O MSN e tal. ICQ, sou da época do ICQ, sou da época do Mirk. É muito louco isso, cara. E aí, em 2006, eu fiz um processo seletivo antes de me formar. Entrei no grupo Skin Cariol, né? Trabalhei na área de trade marketing na região noroeste do Paraná, cuidei da área de eventos e de reposicionamento de marca. E aí me cansei, né? Já tinha isso dentro de mim, que eu não queria trabalhar para empresas. E aí, nesse período, eu já namorava minha esposa, comecei a namorar a Mari, que é minha parceira de vida. Comecei a namorar ela em 2003. Ela fazia moda na época. E meu sogro já tinha meio que um planejamento da gente ter uma fábrica assim que ela se formasse. Tanto que assim que ela se formou, apresentou o trabalho de conclusão de curso, no outro dia a gente estava no piso da fábrica, já iniciando os trabalhos da empresa que chama Maria Poá. Tá? Então, foram 16 anos dedicados ali a Maria Poá, né? Onde eu aprendi muito com meu sogro. Ele é um empreendedor nato, um cara que tem muita história no mercado farmacêutico. Eu considero ele como um pai para mim, um segundo pai para mim também, que aprendi muito nessa área administrativa, né? E de empreendedorismo mesmo, né? Porque eu costumo dizer que, assim, você pode nascer empreendedor, mas você pode ser polido também como empreendedor e ser Exato. melhor com o exemplo.
Então, eu sou muito grato ao meu sogro pela oportunidade de trabalhar, pela oportunidade de ter me dado tudo o que eu tenho hoje, né? Claro que com a empresa, todo mundo trabalhando junto, família e tal. Só que sempre incomodado e querendo fazer algo mais, sempre atrás de fazer outra coisa que dependesse só de mim. Inconformado, Sempre, né? sabe, aquela coisa que fica incomodando a gente. A gente sabe que a gente tem aquele potencial, mas a gente tem medo. A gente tem medo do julgamento, a gente tem medo de peitar, a gente tem medo de sair do seguro para meter a cara. Então, assim, eu sempre fui um pouco meio inconsequente quanto a isso, principalmente grana. Nunca tive medo, eu nunca tive apego a coisas materiais, que de fato eu teria que ter um pouco, né? Porque é o lance que deixa a gente mais seguro, né? A gente veio de uma formação cultural que, pô, você tem que ter imóvel, não sei o quê, seguro, tem uma casa de aluguel, paga um consorcinho aqui, tal, compra uma motinha e tal. Então a gente vem com essa cultura. E como eu venho do nada, eu nunca tive isso, né? Mas isso também me atrapalhou. Talvez se eu tivesse uma base ali nessa questão de gerenciamento de grana e tudo mais, eu seria uma outra pessoa nesse quesito. Mas também aprendi muito com meu sogro nessa área. Então, cara, quando veio a pandemia, nós tínhamos, eu digo, a empresa, né, qual eu fiz parte, que é da família da minha esposa, eram 7 lojas de atacado já, né, de moda. Veio a pandemia e bateu aquela insegurança, né? A gente só tinha aquela fonte de renda, eu e minha esposa, e eu percebi que poderia acontecer algo pior, que de fato aconteceu, mas não esperava que durasse tanto tempo, né? A gente achava que a pandemia ia durar 1 mês, 2, 3, né? Meu sogro, com muita segurança e pé no chão, ele manteve a estrutura, né? Ele não demitiu. Então, assim, ele foi sensacional nessa gestão, nessa época. Só que eu falava para minha esposa, nós temos que ter uma segunda fonte de renda. Temos que ter uma segunda fonte de renda. E foi aí que surgiu a ideia de abrir uma loja de moda infantil, já era o que a gente tinha know-how, né? E a gente começou, pegamos 10 mil reais que a gente tinha, uma sobrinha na época, né? Isso em 2020, tá? E aí, cara, coloquei na mão de uma vendedora de roupa infantil, ela que escolheu as roupas. A gente nem fez a escolha das roupas. Ela me mandou 10 mil reais de roupa e umas roupas tudo picadas, sem grade, uma loucura, cara. Eu jamais faria isso de novo. E aí ela me mandou, a gente pegou o quarto do nosso filho, que estava com 2 anos na época, eu coloquei umas prateleiras lá, e começamos a fazer o trabalho de bag. Eu fiz uma página do Instagram, fizemos um trabalho de bag para entregar nas casas, né? E aí começou a Tini Chico, que é a loja de moda infantil que eu tenho hoje, física, né? Cara, e de lá para cá a gente cresceu, só que eu nunca tirei R$ 1 da loja. Trabalhando na fábrica, empreendendo sozinho, eu e minha esposa, é muito difícil o físico, cara. Eu costumo dizer que o empresário brasileiro, ele é um artista, cara. É muito difícil ser empresário no Brasil, não só pela demanda de impostos. Todos os trâmites, tudo, de fornecedor, de você ter caixa, você ter fluxo de caixa, você tem que ter um bom relacionamento com o banco para você ter ali, na hora que apertar ali, uma linha de crédito legal. Exato. Então, pô, é muito difícil, cara, e muito difícil. Hoje, para você tirar limpo 10 mil reais, você tem que ter um faturamento de quase 100, contando funcionários, contando fornecedores, honrando com suas contas, né? Então, agora, em fevereiro, eu e a minha esposa, a gente decidiu que eu ia me dedicar somente à loja para tentar tirar ali, de fato, uma grana e agregar um pouco mais. E eu entrei de cabeça no digital. A partir de novembro, né? Até voltando ali. Depois eu quero contar uma história pessoal, uma experiência pessoal minha. Novembro eu estava voltando de Santa Catarina, de uma das nossas lojas. A gente vai uma vez por mês, vai ainda, né? Uma vez por mês para conversar com as meninas e pegar os caixas e tal. Eu ouço muito podcast, KiwiFi, de toda a área de marketing, eu ouço muito podcast. E um dia eu estava assistindo um podcast da KiwiFi que o Caio Calderaro estava lá. E eu me identifiquei muito, né? Me identifiquei muito porque ele não estava muito satisfeito na área, mas também queria ter uma vida diferente e tal. Foi pelo feeling dele, mudou da água pro vinho e, cara, isso, eu falei, cara, é isso. E na estrada mesmo, dirigindo, não aconselho fazer isso, tá? Dirigindo, eu mandei um direct para ele, ele prontamente me respondeu, já mandou o link, já comprei o MVD antes dele lançar a Black Friday.
E, cara, tamo aí, tamo aí. Subi a primeira campanha do Prodentim, exatamente como ele sobe ali, né, ensinando. Tomei uma invertida de R$ 600, falei, putz, tem que estudar. Cara, Tem que estudar. E aí, cara, e aí é isso que eu falo, né? É importante você estudar primeiro. É bom estudar e aplicar, mas eu acho que você tem que estudar com calma, sabe? Não colocar o vídeo em 2 vezes. Vai devagarzinho. Ali, às vezes passa ali um insight muito importante, né? exato. Cara. E aí tipo assim, e aí eu gostei muito da estratégia, assisti todas as estratégias, tá? Eu me identifiquei muito com o Lincoln e com o Constantino, né? E me identifiquei também com o Ronaldo Ibrahim, que é assim uma pessoa sensacional, fora da curva. E a metodologia dele ali, que de fato me atraiu muito. Entrei na comunidade Scala e ali na comunidade Scala, somado ao o CPA ali do Lincoln e do Constantino, que foi a minha virada de chave ali para explodir, assim, explodir, né? Acertar ali uma oferta com a estratégia correta. E aí subi a primeira campanha, seguramente, até já falei isso para o Ronaldo, dia 18 de dezembro. Subi ela foi aprovada 11 horas da noite, meia-noite e um, fiz a primeira venda. Que top, Foi uma mano. coisa, cara, assim, ó, é inesquecível, né? Tipo, porque é aquele barulhinho que a gente vê, né? E aí, cara, uma venda de um pote de US$ 21, para mim, foi Tava assim, como se fosse 1 milhão, né? a Tipo, é confirmação, né? libertador. Eu falei, é isso, cara. É isso aqui, cara. Eu vou me doar essa parada aqui e vou fazer dar certo. E, cara, estamos aqui. Estamos ainda no processo, aprendendo muito, tentando ajudar o máximo possível de pessoas, que no final das contas todo mundo procura um conforto para a família Exato. assim, e paz de espírito, né, cara? E é isso, Exato. cara. Robin, mas me tira uma dúvida. Então a gente nota que você sempre foi o cara inconformado, né? Com o que você fazia, sempre querendo mais. Isso é algo legal, que eu até já falei em outros podcasts aqui, que é sempre bom a gente ser grato com aquilo que a gente tem, porém não conformado. Ou seja, eu sou grato com as coisas que eu tenho hoje, mas onde eu estou hoje é onde eu já quis estar um dia. Mas Perfeito. hoje eu quero estar. Vocês conseguem entender? Então, eu sou Nossa, grato pelo que eu tenho, mas eu não me conformo, eu quero mais, tá bom? Então, eu consigo ver que você também é esse tipo de cara, que você é grato com as coisas que você tem, mas você sempre queria estar conhecer o próximo nível. sim. E o que me chama a atenção é que, cara, você, por 16 anos, como você falou, foi empreendedor de lojas físicas. Beleza. Isso. Agora, como que você saiu do físico para ir pro digital? Como que você conheceu o digital? Cara, o digital, né, a gente cai no pitch, né? Eu conheci o digital em janeiro do ano passado, através de um criativo que caiu para mim, de um dos mentores que a gente tem aí no Brasil, fazendo aquela promessa, né? Que todo mundo cai, tal, tá, mude de vida e papapá, não sei o que e tal. Isso lá em janeiro de 2024. Cara, apostei, e aí eu tenho, assim, o que eu falo para todo mundo, eu tenho o hiperfoco, né? Eu vou até tá certo. Então, comprei o curso, falei para minha esposa, ela acreditou muito em mim, né? Inclusive foi ela que me mostrou também, que ele apareceu para ela também junto. O algoritmo é danado, né? Parece que ele entrega dentro do ambiente, não é só no celular, É, né? E aí, cara, falei, Mário, vou apostar. Comprei o curso dele na sexta-feira, domingo de manhã já estava subindo, eu já tinha consumido todo o curso no sábado, que é essa questão do hiperfoco, né, que eu te falei. No domingo de manhã eu subi a primeira campanha já, ali no Meta, no Facebook Ads, né, que a gente falava ali na época, agora é Meta, né. Cara, subi 11 da manhã, 5 da tarde, caiu a primeira venda, uma comissão de R$ 756, gastando R$ 52. que top, Eu mano. e ela, a gente se abraçou e saí pulando. Falei, é isso, agora vai, tal, 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 tal. Só que nessa época o dinheiro é um gatilho muito forte para mim. Eu dava uma importância muito maior para o dinheiro que outras coisas. Hoje eu posso dizer com tranquilidade que o dinheiro ele é uma consequência. Eu te falo porque, assim, eu adoeci, porque eu entrei tão de cabeça nisso que eu abandonei minha loja, eu abandonei o trabalho que eu fazia na fábrica e eu simplesmente foquei única e exclusivamente no dinheiro. É o digital, eu vou ganhar muito dinheiro, eu sou o cara que faz anúncio e vende gastando muito pouco, e eu fui ludibriado por isso, né? E aí aconteceram várias coisas nesse meio tempo,
E aí veio a depressão, né? A frustração, a depressão. Eu já tinha sido diagnosticado em 2018 com transtorno bipolar, e eu falo isso abertamente porque eu tento ajudar o máximo possível de pessoas com isso. Tem os pós e os contras sendo bipolar. A pessoa bipolar, ela é destemida, de fato. A gente não tem medo de arriscar. Mas assim como a gente não tem medo de arriscar, quando a gente tem depressão, é uma depressão muito profunda e perigosa. Mas, Então, foi foda. E aí, cara, eu me afastei, né? Fiquei 3 meses praticamente em depressão e isolado. Consegui ir administrando a minha loja no automático. Fiquei um tempo na casa dos meus pais, abandonei minha família, abandonei a fábrica. Cara, é uma coisa que não dá para explicar, só quem de fato vive, e você não vê ânimo para nada, você só quer dar um fim em tudo. Então, assim, resumindo, é mais ou menos isso. E, cara, o digital me trouxe de volta, assim, me trouxe ânimo, graças a Deus, minha psiquiatra, psicólogo, terapia, cortei o álcool, voltei a praticar esporte, academia, porque, de fato, não tem cura, mas você tem como viver, ter uma qualidade de vida muito boa. E eu costumo dizer, cara, que a mudança de mentalidade também é o 80-20. Não é só ela, mas ela também é o 80-20. Quando eu passei a Deus, principalmente, me reconectei com Deus, a minha ordem é Deus, eu, minha família e o trabalho, né? Porque não tem como ser uma ordem inversa. Você entende que é uma ligação direta, né? Deus para me dar espiritualidade, eu tenho que estar bem para eu cuidar da minha família, para eu poder trabalhar. Entende? Então, essa é a minha prioridade hoje. E, cara, é isso. Estamos aqui, eu estou muito confiante, eu tenho certeza absoluta que eu não digo que eu vou explodir, mas eu vou poder transbordar na vida de muita gente através do digital. E não é sobre grana, é sobre experiência de vida, é sobre poder dar uma palavra de conforto, é sobre poder fazer com que a pessoa acredite em si. Né? Então, cara, é isso, Ângelo. E eu falo muito. não, mas tamo aí, a gente tá aqui pra te ouvir hoje. Cara, Bom, mas conta pra mim uma coisa. Exemplo, hoje, pô, tu é um cara que já tem um resultado bacana, fenomenal. Mas quando você entrou lá, né, no curso do Caio, beleza? Inclusive, pessoal, Caio é um dos mentores que eu tenho uma vasta admiração. Já veio aqui no canal, inclusive, se você ainda não assistiu a entrevista dele, assista, tá bom? Top demais. Sobre mentalidade, o Caio é um dos melhores mentores que eu tenho como referência. Mas quando você comprou o curso do Caio, você falou que a sua primeira campanha foi o Prodentim. E isso é algo bem comum com os afiliados. O cara começou hoje e amanhã ele já quer subir pro Dentim, no nosso caso aqui, no nosso cenário atual, Mitolim, Prime Biome, já quer subir os produtos de capa ali, cara, de cara. e sem ter caixa, né, Ângelo? E sem ter caixa, E né? sem ter caixa. Então, às vezes, toma um certo prejuízo e meio que fica frustrado. Pô, não funciona, esse mercado não funciona, tá entendendo? Então, por que você foi de cara no Prodentim? É a primeira pergunta. E a segunda, por que você acha que as pessoas vão logo para produtos de capa, logo para produtos de topo ali? Cara, eu acho que já falei isso em algumas calls, tá? Eu acho que o ser humano ele é muito imediatista e preguiçoso, no sentido de não tem que fazer igual. Se você fizer igual, você vai ter os mesmos resultados. Entendeu? Então, qual é a linha cronológica? Assiste, consome aquele conteúdo primeiro, para depois você tomar as suas decisões. Eu, por ser ansioso, afobado, e eu mudei muita mentalidade em 7 meses, eu fui fazendo exatamente como o Caio fazia. Eu não sabia analisar métricas, eu não sabia analisar públicos, eu não sabia o que era palavra negativada, não sabia nada, cara. Eu só subi lá e meio que, tipo assim, usei o chat GPT para fazer uns títulos lá, não sabia nada de anúncio excelente, nada de nada, cara. Simplesmente subi e tomei uma invertida em praticamente 8 horas de R$ 600, com cliques absurdos, e também não sabia nem de onde estava vindo o clique, só vi que gastou. Não sabia o CPC, não sabia nada. Então, assim, eu acho que é normal essa afobação. E aí, o que eu digo hoje para quem. Né, eu tenho, acho que você sabe, ali no MVD, na nossa primeira call, na call de recepção do Caio, eu percebi que tinha muita gente que estava apostando todas as fichas ali. Né? Pessoas, às vezes, que de repente a gente não sabe, claro, a realidade de cada um, mas pessoas que às vezes não tinham muita condição, mas investiram, né? Porque de fato acreditam muito no digital. E aí eu
eu tenho essa mania também, sou muito criticado por isso, eu tenho essa mania de querer abraçar e ajudar e transbordar, isso é natural, eu sou criticado, mas eu não ligo para críticas, né? Então, eu fiz uma comunidade que chama Guardiões Eds, ali naquela primeira call ali, hoje a comunidade, nosso grupo de WhatsApp tem quase 400 pessoas, fiz um outro no Discord também, porque é uma ferramenta nova, mas eu achei ela sensacional, não conhecia, tenho mais ali 600 pessoas, para ajudar, de fato, quem era iniciante, como eu. Então, assim, para já trocar alguma coisa ali, graças a Deus ele tomou uma proporção que está muito legal. Então, a gente, até falo com o Caio sobre isso, ele sabe que a gente tem esse grupo, a gente tenta fazer com que a pessoa não gaste a grana que ela não tem. Porque eu não quero que ela se frustre. Porque o mercado. Por que eu posto todos os meus resultados? Para a pessoa ver que eu sou uma pessoa real que fez e deu certo. Não é porque eu tenho caixa. A pessoa tem que entender que a máquina trabalha para si. Ela pode começar com um produto COD, ela pode começar ali no Brasil, ela pode pagar um CPC de 3, 4 reais no Brasil, e esse dinheiro não é bolso. Né? Tem que entender que é como se fosse uma empresa, que você reinveste para que você cresça. Então, a gente sabe que tem esse desespero para fazer um caixa, né, rápido e tudo mais, mas acho que a pessoa tem que ter a consciência que o marketing digital ele pode ser, já no começo, inclusive, a principal fonte de renda dela. Exato. Desde que ela tenha consciência que tem o processo inicial. Pode dar uns 2 passinhos para trás, um prejuizinho aqui, para depois ir lá para frente. Agora, qual a empresa que você abre hoje que você tem a possibilidade de empatar ou ter lucro no primeiro mês, nos primeiros dias? E aí? A galera não leva a sério isso, cara. A galera acha que é renda extra. Eu falei isso numa call essa semana. Não é renda extra, isso aqui é um negócio, isso aqui é uma empresa. Se eu pegar o exemplo da minha loja de moda infantil, foram investidos ali 250 mil reais, mais ou menos. Se eu pegar hoje a planilha, ela está ainda 180 mil. E faz 3 anos que eu abri a loja maior. Vai fazer 3 anos. Entendeu? Então, aí você tem o digital. O digital você pode fazer isso num mês, que seja um ROI baixo. Já pode ter lucro no primeiro mês. Exato. Você empatar, você ainda está no lucro. Porque não se trata de grana, se trata de conhecimento, de dados, de informação que você potencializa ali na frente. Entendeu? Exatamente. Então, a pergunta que vem sempre, né? Ah, mas e o ROI? Ah, mas e o ROI? Quanto de ROI você... Cara, tem que tirar isso da cabeça, cara. Isso aqui é uma empresa, cara. Isso aqui é uma empresa. Você vai chegar pro teu patrão lá e perguntar, aí, quanto você tem de lucro esse mês? Ah, você vendeu 1 milhão, mas aí, quanto você tem de lucro esse mês? O cara tá ferrado, o cara tirou 200 do bolso para aguentar o rojão. Exato. Só que ele manteve a máquina, entendeu? Agora o digital é uma outra parada, cara. Assim, por isso que todas as minhas energias vão para que eu viva só do digital. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Essa possibilidade de você estar sentado na tua casa, de você poder ficar com seus filhos, de você poder... Hoje a gente quer comer aquele lanche que todo mundo gosta. Cara, são detalhes de você poder fazer uma viagem. Porque o que a gente precisa para viver hoje? A gente precisa de uma casa confortável, para a gente trazer segurança para os nossos. A gente precisa se alimentar bem. Infelizmente, a gente tem que pagar uma escola. Não precisava. Um planinho de saúde. Um carrinho para poder ir e vir. Não precisa ser um carro de 1 milhão de reais. Né? Não precisa ser uma Porsche para ficar ostentando. Não precisa ser nada disso. Precisa ser um carro que cumpra o papel dele, que te leve para cá e para lá. Essa é a finalidade do carro. E uma segurancinha ali, um caixinha para se alguém adoecer ou acontecer alguma coisa extraordinária, você poder honrar aquilo ali. No digital, se passa muito a ideia de milhões, cara. E isso me incomoda. Isso me incomoda. E é polêmico. É polêmico isso. Por quê? Tem que se trabalhar a informação e Deus vai me dar, vai me honrar, vai me preparar para isso, para falar, cara, não se compare com o cara de milhões. Você está indo num CLT ganhando 2, 3, 4, 5 mil reais bruto, se ferrando 12 horas, sendo que no digital você pode tirar, às vezes, isso num dia. E não precisa ganhar 1 milhão, cara. Esquece o dinheiro é consequência. Foca no processo e vai falar que não vai fazer diferença para você ganhar 10 mil reais. Você vai abrir uma pequena empresa, você vai pagar um imposto, você vai ter o teu custo ali de anúncio e vai te sobrar limpo.
Então, assim, tem que se trabalhar essa informação, principalmente para quem está começando, para quem acredita no negócio para não desistir, que não precisa de muito para você ter uma vida muito mais confortável. O Brasil é um país maravilhoso, muita gente foi embora para fora para tentar uma vida melhor e às vezes está passando muita Perrengue. dificuldade fora do Brasil, cara. Você tá ligado do que eu tô falando? Meu sonho era morar nos Estados Unidos. Eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes para Orlando e levar minha família, que é sensacional, é muito bom. E quanto mais gratidão eu tenho, parece que mais Deus provê, sabe? Então, assim, a gente queria muito morar lá. Hoje eu posso te falar tranquilamente que eu não preciso morar lá. Eu ganho, às vezes, sim, ganho, né? Eu tenho muito pouco tempo de mercado, mas assim, dá para projetar que eu posso ter um salário maior do que as pessoas que moram lá, Sem dúvida. né? Então, assim, estando no Brasil, estando com os meus pais, estando com os meus amigos, então o digital é uma coisa assim sem fronteiras, é uma coisa absurda, né, cara? Assim, eu até falei para o Caio essa semana, falei, cara, eu acho que de todas as áreas que existem hoje no Brasil de trabalho, o digital é disparado a que tem mais possibilidade de ganho real, tá? Porque você pode, em um ano, acertando ali alguma coisa, que seja no Meta, que seja no TikTok Shop que vem aí, que seja no YouTube Ads, você pode fazer o caixa em um ano que vai trazer o conforto da tua vida inteira, Exato. desde que você saiba trabalhar o E teu é, dinheiro. e é justamente sobre isso que a gente fala, né, mano? Conforto que vem diretamente ligado à qualidade de vida. Às Sim, vezes, total. muitas das vezes a gente pensa em sair do Brasil e ir pra fora por causa de qualidade de vida. Porque aqui, Sim. mano, a gente. Mano, pra sobreviver com salário mínimo. Cara, se a gente for fazer a conta, não tem como sobreviver com salário mínimo. Mas as Não pessoas tem. dão um jeito. Dão um Sim. jeito. Mas quando a Sim. gente traz isso pro digital, cara, às vezes um salário mínimo é uma única venda que a gente faz aqui. A gente acordou assim, já tem ali um salário mínimo, dois salários mínimos. Então, quando a gente tá falando sobre o digital, nesse sentido, a gente tá falando sobre qualidade de vida que no CLT ali, no mundo convencional, a gente não consegue ter. Não, Então, cara. a gente conheceu essa liberdade e eu falo muito isso aqui. É uma coisa que a gente vê, que depois que a gente vê, a gente não consegue mais desver. E a gente fica Exato. inconformado com as pessoas que, cara, que estão ao nosso derredor, vamos dizer assim. Porque às vezes amigos vê a gente tem melhorando, né, a qualidade de vida. E mesmo assim parece que tem aquele negócio de cavalo assim, ó, que não consegue enxergar. E continua ali na CLT recebendo 1.500, R$ 2.000, 3.000, R$ 5.000 que seja, mano. Não dá pra você ter uma qualidade de vida boa ganhando cinco mil Não, reais, não dá. E não dá. quantos recebem? Se você jogar no Google aí, quantas pessoas recebem R$ 5.000 no Brasil? Não, cara. Cara, Não deve tem. Pô, ser 2% da população, 1%. É e você doideira, sabe mano. que você tocou num ponto que mexe muito comigo, que é o ambiente. Porque assim, ó, muita gente vai se identificar com o que eu vou falar agora. Por quê? Quando eu decidi focar no marketing digital, como depois eu adoeci, ele virou um tabu na minha família, né? E eu respeito, porque de fato foi um gatilho, porque logo após eu tive a depressão. E só que eu tinha uma verdade absoluta dentro de mim que eu ia fazer dar certo. Então, quando eu falo de ambiente, e aí minha esposa me ajudou muito nesse sentido, ela falou: sai da fábrica, cuida da loja, foca no digital se é isso que você acredita, mas sai do ambiente. Tá pesado. Você não está conseguindo focar nenhuma coisa nem outra. Então é muito importante a gente ter esse apoio familiar, só que a gente sabe também que dentro da família e dentro da roda de amigos, a gente não vai ter esse apoio. Exato. Né? Quando se trata de dinheiro, é uma coisa que você não. Se você mostrar feliz com os teus resultados, quem é próximo vai, às vezes, te trazer uma energia negativa, cara. Exato, mano. Entende? Ah, o que você está fazendo, Robinho? Você está vendendo tigrinho? Você tá fazendo pirâmide? Esses são os questionamentos que, mesmo na brincadeira, estão intrinsecamente enraizados na cultura. Sim. Então, o que eu resolvi fazer? Cara, é isso que eu vou fazer? Vou focar na Click Defender, na ferramenta de traqueamento, vou ser um afiliado profissional, vou me profissionalizar cada vez mais, abrir a empresa para isso, estou com a Click Defender para isso. Eu vou abrir um Instagram e eu não quero amigos nem... amigos que eu digo, amigos que não agregariam. Eu não quero amigos e não quero familiares
nesse Instagram. E eu bloqueio, cara. Eu bloqueio. Por quê? O meu mercado, o público que eu quero atingir, ele tem que ver resultado do que eu estou fazendo. Eu não posso vender uma coisa que, de fato, eu não estou aplicando. Exato. Entende? Como eu vou vender uma ferramenta de traqueamento se eu não posso minhas vendas sendo traqueado por ela? Então, esse lance de ambiente... E aí, cara, assim, ó... Por exemplo, eu estou conversando com você aqui, parece que a gente se conhece faz 10 anos, porque a gente está no mesmo mercado. Exato. Você consegue trocar, cara. Eu tenho ali o grupo do Guardiões Eds, eu tenho ali o Guardiões no Discord, que o pessoal me chama no direct, parece que é meu amigo. Me chama e não tá nem aí por horário também, tá? A galera, pô, pelo amor de Deus, galera, 10 para meia-noite, pô, tá maluco. Você também tem isso, né, cara? Com certeza. Que a galera, assim, é meu brother, vou chamar ele aqui e tal. E eu, assim, eu adoro, eu tento responder todo mundo com a maior educação possível. Dá vontade de mandar caçar, fazer, dá, mas a gente tá à disposição para transbordar. Então, essa mudança de ambiente que você citou me pega muito, assim. E é uma decisão difícil de tomar. Muita né? coisa. O ano passado, quando eu me expus, eu fui muito questionado. E até minha esposa, assim, com muito carinho e muito medo, ela fala, não se exponha muito, não coloca muito valor, tal, porque minha esposa é iluminada, ela é totalmente pé no chão, ela é low profile, que a gente chama. E eu sou um cara expansivo, né? Ela é totalmente zen, suave, tranquila, calma, serena, racional. Eu não sou racional, eu não avaliava risco, cara. Eu falo assim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e não quero saber. E vou pro pau, não quero saber. Então ela fala, cuidado com o valor, cuidado, não se expunha tanto, tal. Aí até falei com ela antes da gente fazer a entrevista, falei, Mari, fica tranquilo, esse mercado nosso, a gente está falando com os nossos. Exato. Então, entende o que eu tô falando? Então, eu falei para ele assim, aqui, ó, os prints da tela do canal do Ângelo aqui, ó. É só faturamento. Aqui, quem está interessado nisso aqui é quem é do mercado. E aí a pessoa quer saber da história para saber se identifica para fazer ali, às vezes, aplicar alguma coisa que a pessoa fez. Então, é natural você postar o resultado dentro do teu ambiente. Então, acho que isso é muito importante. Tem muita gente que tem medo. Eu tenho recebido muitos testemunhos, cara, pelo pouco que eu me expus, de pessoas que têm essa mesma dificuldade, de amigos, parentes, de medo de abandonar o emprego, de medo de serem julgadas. E eu digo, se você acredita em si, em você, não tenha medo. O máximo que vai acontecer é você voltar a trabalhar. E eu tenho certeza que você vai ter força para recomeçar. Então, é muito melhor você dar errado sabendo que tentou, do que você morrer achando que podia ter tentado e simplesmente não fez. Então, isso é brabo, cara. Isso é brabo. Tem que meter a cara nessa parada. Eu falei isso já em outros episódios aqui, né? Onde eu até peço pro pessoal fazer esse exercício, que eu não lembro se foi o Caio ou se foi com o Wendel Carvalho que eu aprendi isso. Eu também tenho outros mentores, cara, que os caras são top demais. Mas se você que tá em casa assistindo a gente, mano, pega uma folha em branco, divide essa folha no meio com a caneta assim, ó, brá. Do lado esquerdo, você bota assim, ó, aonde eu estou hoje. Aí você vai botar, eu trabalho na empresa X, ganho R$2.000, tenho uma família assim, moro nesse lugar, minha casa é assim, meu carro é assim, tá. Essa é a tua realidade hoje. Aí do lado direito você bota assim, ó, deu certo. E vai dar. Aí você vai botar assim, ó, vai botar todos os seus sonhos, ó, a minha casa do sonho é essa, o meu salário dos sonhos, meu faturamento dos sonhos, o meu carro dos sonhos, aonde eu quero morar, vai botar tudão, mano, tudão, do lado direito. Sabe o que você vai perceber? Que se você tentar e der certo, você vai ter tudo que você sonhou. E se você tentar e der errado, você vai continuar tendo a vida que você tem hoje. Perfeito. Conseguiu pegar? Cara, você tem todos os motivos do mundo pra tentar. Você tem o teu porquê. Lembra que eu até comentei com o Robinho aqui anteriormente? Cara, a gente tem um porquê muito bem definido, mano. E faça chuva, faça sol. A gente sabe o que a gente tem que fazer por causa do nosso porquê. Do nosso porquê. Então eu sei, mano, que eu tenho que conquistar aqui as minhas coisas, não pra mim, mas pra minha família. Eu tenho que transbordar neles. Eu tenho que dar uma qualidade de vida. Mano, eu já fico feliz. Eu até falei com minha esposa, né? A minha filha gosta muito daquele danoninho vermelhinho, caro beça. Cara, eu falei pra minha esposa, amor, eu só comia isso aqui uma vez por mês quando meu pai recebia no dia do pagamento. Cara, quando comprava.
Quando comprava, minha filha, por mais que possa parecer algo bobo, cara, minha filha come isso aqui o dia inteiro, mano. Todos os 30 dias do mês ela tá comendo isso. Então eu já fico gratificante por poder dar uma realidade pra ela que eu não tive. Tá entendendo? Pra muitos é muito bobeira isso. Mas, cara, pra mim, eu já tô, mano, muito satisfeito com a vida que eu venho vivendo. Mas é o que eu falei anteriormente, eu estou grato. Mas eu quero mais. Eu sei que eu posso chegar mais. Sei que eu posso chegar mais longe. E é sobre isso, né, Robinho? É sobre conquista, mano. Exato. E a gratidão, esse transbordo que a gente trabalha, no meu caso, assim, eu gosto de ajudar e a galera às vezes até critica, né? Você fala demais. Não precisa. Esconde o produto. Cara, não importa. Importa o que eu tenho aqui no meu coração. E se eu ajudar o cara com uma vírgula, cara, ajusta teu CPA aqui, ó. Cara, faz isso aqui, ó. Fecha esse público teu aqui. Cara, pra mim. Porque assim, ó, você concorda comigo que a caridade e a gratidão ela fazem parte de uma pessoa bem-sucedida? Com certeza. E não é sobre grana que eu tô falando. A riqueza não é sobre grana, cara. A gente ouve um monte de gente falando sobre isso. A riqueza é sobre você acordar de manhã grato pela vida, grato pela família que você tem, pelo que você conquistou, pelo que você se tornou. Isso é riqueza, cara. E eu falei isso hoje de manhã num outro grupo. Enquanto o pessoal que estiver no marketing digital estiver dentro desse nosso ambiente, atrás do dinheiro, eles nunca vão chegar onde eles querem. Com Entende o que eu certeza. quero dizer? Com certeza. Quando você desenvolver mecanismos de doação, de transbordo, de gratidão, né? Claro que com foco, com mão na massa, com execução, o dinheiro ele vai vir De forma natural. natural, pai. Não tem como. Ele é consequência, entendeu? Ele não tem que ser o foco. Eu entendo perfeitamente que tem gente desesperada. Eu entendo perfeitamente que tem gente que está com o cartão ferrado. Eu entendo perfeitamente que tem pessoas que estão loucas para fugir da CLT. Mas se começar focada no dinheiro, vai começar fazendo cagada em campanha, vai achar que o mercado não funciona, vai ficar com medo de testar os capa. E eu Sim. acho que aí você tem que respeitar o teu caixa. Por isso que eu falo de assistir às aulas. Assistam às aulas, entendam o processo, escolham a estratégia e foquem nela. Quando você tiver feito uma grana naquela estratégia que você fala, opa, dominei essa parada aqui. Aí você pode testar outra, e testar outra, e testar outra. Hoje a minha operação, ela tá assim. Eu sou só afiliado no Google, em review, estou testando o topo com muita dificuldade, e o fundão do funil, né, que é o que a gente mais faz, não tem jeito. Eu quero entrar, eu quero voltar, que eu sou mentorado do Saraiva, lá já te falei, né? Eu faço parte da BW do Guilherme Bife. Quero voltar para o Meta, mas eu preciso de muito caixa para isso. Tenho consciência disso. Eu vou estudar TikTok Ads, TikTok Shop, na verdade. Porque quando você foca, por exemplo, eu quero viver do marketing digital, você consegue organizar o teu tempo e depois que você domina uma estratégia, você pode ir para outras. E quando você perceber, você já tem uma estrutura. Tum, tá aqui, pá, pá. Quando você vê, tá legal, chama uma pessoinha aqui, contrata um editorzinho, pá, contrata um copywriter. Nem que você não queira, sozinho dá para fazer isso muito também. Só que assim, eu tô falando de foco, que não é só uma. Você entende o que eu tô falando? Que não é Sim, só uma sim, coisinha sim. pra fazer. Porque assim, o mercado é muito amplo, cara. E quando a galera falava para mim de mar azul, eu falava, nossa, que conversa para boi dormir. E conversa, isso aí não vai funcionar, cara. Isso aí não vai funcionar. E aí comecei a conectar com pessoas que têm o canal Dark, me conectar com pessoas que fazem o YouTube Ads, pessoas que fazem o Tabula. E aí você começa a ver um leque, cara, de possibilidades. E você começa a entender em qual momento da tua vida você vai focar nele ali. Se você for para tudo quanto é estratégia, você está ferrado. Porque uma de fato rouba o ROI do outro, assim como Exato. uma campanha rouba o ROI da outra. Não subam 30 produtos em 30 contas. Isso é uma coisa loucura. Falei isso pro cara essa semana na cola de lançamento. Peguem um produto e já que você tem o caixa ali determinado para anunciar, que não seja capa, pode ser terceira, quinta capa, pode ser COD, pode ser plataformas ocultas.
Se o produto está na plataforma, alguém está vendendo. Alguém está vendendo. Entenda o público, entenda a faixa etária, joga no chat GPT, pede para ele te ajudar ali. Não fique fazendo perguntas, estude. Faça um produto dar certo, cara. Eu fiz 40 mil reais com o Java Burn em um mês. Eu fiz agora mais 47 mil com o Prime Biome. Eu já falei pro Ângelo, eu falo os produtos, não tem problema nenhum sobre falar produto. Né? A gente está com uma estratégia agora que a gente está validando ainda e já vou soltar também, mas tem que validar também, pô. Cara, eu achei engraçado e interessante o que você falou, né? Sobre ter caixa e a estratégia certa para cada pessoa, né? Porque se eu não tenho caixa, eu não consigo anunciar os produtos que todo mundo está anunciando, que são os produtos de capa ali. Beleza. Porém, eu consigo, como você falou, ir para a segunda, terceira, quarta página, pegar um produto. Cara, e se eu tenho um pouco caixa, eu vou tentar ser o mais assertivo possível com esse Estudar o produto. com esse dinheiro que eu tenho. Suponhamos que você tem 500 reais. Angelo, eu tenho 500 reais pra fazer um teste com esse produto aqui. Mano, encontra o teu público ideal. Por mais que a gente esteja falando pra fundo de funil, que você vai anunciar o nome do produto, cara, existe um público ideal. Existe a regra e existe a exceção. Você vai anunciar Prodentim. Ah, beleza, mano. Prodentim é um produto pra dente. Tá, então pode ser homem ou mulher. Beleza, agora eu vou anunciar o Prostadine. Pô, Prostadine, produto de próstata. Então eu consigo ter uma noção de quem é o meu público ideal. E se eu não tenho essa noção, meu querido, copia aqui a URL, ChatGPT, leia essa URL e me dê o meu público ideal. Meu amigo, ele vai ler tudinho. Ó, seu público ideal... Tudo tá no chat, cara. Tudo tá no chat. E você tocou num ponto, o chat hoje é uma ferramenta grátis, né? Que já entrega muito ouro. Inclusive, eu tenho a oportunidade de ter o chat Plus, é uma coisa assim absurda, mas só o chat resolve o nosso problema. De várias formas, tá? De subir campanha, de descrições, de tudo, de tudo. Você consegue fazer tudo ali. Só que a galera procura muito pelo em ovo, né, cara? Exato. Tipo assim, tem muitas ideias mirabolantes e fogem do óbvio, e o óbvio, o básico, é aquele papo que, assim, é clichê. O óbvio, o básico... Feijão com arroz, né? Porra, funciona, cara. Demais. Demais, 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 demais. Então, eu acho que, assim, de tudo que se fala de ansiedade não, de mentalidade, a principal é a ansiedade, de todas. Assim. Esse é o maior problema de 99% de todos os afiliados, porque, de fato, todo mundo se compara. Sem Todo mundo se dúvida. compara. Não tem como, não tem como, não tem como. Eu posto ali, às vezes, por exemplo, semana passada, num dia ali, fiz $1.390, eu acho. Que foi o meu recorde até hoje. Cara, tem uns que, pô, beleza, tal, não sei o que, mas tem outros que me chamam, assim, revoltado. Revoltado. E eu seguro o rojão, né? Porque eu sei me dar muito bem com esse tipo de postura. Eu respondo, cara, você tá errado. Vaza. Vaza do mercado. Você não tem cabeça nem maturidade para isso aqui. Então, a partir do momento que você se compara, você vai esquecer de fazer o teu. Você sempre vai achar que está errado. E às vezes não tá, você tá no momento do teu processo diferente do meu. Entende o que eu tô falando? Exatamente. Eu lembro, eu até já comentei isso aqui também, ano passado, eu enfrentei uma grande dificuldade aqui com conta no Google. Mano, eu fiquei meses sem anunciar, meses. Então meu faturamento caiu absurdamente. E eu tive que me reinventar. Só que nesse período de eu ter que me reinventar, mano, eu via stories de amigos. E amigos, mano, de coração mesmo, bombando. 100 mil mês, 200 mil. Eu, cara, eu não consigo nem anunciar. Mano, e amigos, o que eu tive que fazer? Pra eu não entrar nessa de comparação, porque eu já estava entrando, mano, eu comecei a silenciar o story de todo mundo, porque ver o resultado deles estavam me fazendo mal. Então até eu sair e vou... Não tem como, cara, porque infelizmente nós somos visuais. Exato. Entende? E aí você tem ali tua família que tá aqui do lado, dependendo de você. É uma parada assim que tem que ter muita mentalidade de fato mesmo. Assim. E hoje, o que a gente fala sobre problema com conta? Cara, caiu uma, sobe 10, pô. Né? Só que às vezes, qual que é o lance? Como você tem às vezes uma contingência e ela cai num efeito manada, até você chegar no ponto que você estava aqui, tem ali no mínimo uns 15 dias, né, cara?
Tipo, para jogar baixo, né? Que você volte vendendo, que às vezes você perdeu o hype do produto, Exato. entendeu? Por exemplo, o Prime para mim, ele já está assim no limite. E eu sei que ele ainda vai vender muito tempo. E eu sei que tem gente vendendo o Mitolim já desde quando lançou e ainda está muito bem no Mitolim. Então é muito importante esse. Como eu sou muito louco, e aí eu fiquei mais louco ainda que quando eu falo assim, né? Fiquei mais louco quando eu comprei o do Edivaldo. CPA bombado? Porra, aí, mano, aí eu falei, todo dia, é esse aqui que eu quero. Gosto muito do Edivaldo, cara. A gente conversa ali, ele é bem, assim, é difícil dele responder, mas quando ele responde ali, ele é muito massa. E aí eu Top. apliquei muito o CPA bombado, né, cara, no Java, assim. E aí, pô, não vendia no dia, já duplicava. Aí vendia. Não subia nem conversão, duplicava no outro dia, vendia. Aí, cara, eu fiz isso muito, cara. Aí foi muita conta pro pau, né, cara? Muita conta pro pau. Imagina. E de fato, agora, assim, como eu me conectei ao Junior Staff, ao Eliel, a Mari, tem muita gente que a gente troca, Carlos, Vinícius, eu até vou falar, eu tenho medo de falar os nomes para as pessoas não sentirem, né? O Carlos, o Christian, que participa da mansão. Cara, a galera falou, Robinho, tem que subir conversão, tem que ir com calma, espera os 5 dias da conta, cara. Eu nunca tive isso, tá? Eu nunca tive isso. Inclusive, alguns deles fazem a mesma estratégia, porque eu falo assim, rapaz, quero saber de conta inteligente, quero saber de vender no dia, tem que vender, tem que fazer milão por dia aqui, ó, fazer pelo menos umas $200 aqui, pai. Eu vou duplicando aqui na hora que vender, se tá inteligente, quer que se lasque, eu duplico ela e pau. Só que é tipo assim, completamente na contramão, cara. E hoje Exato. eu entendo que é importante sim subir a conversão. Você começa fazendo uma venda aqui, dali 3 dias você faz 3 vendas na conta, dali 2 semanas está fazendo 5, 6, e aí o processo de escala, que aí você pegou o hype, cara, é só entender o público, fechar as torneiras e ir pro abraço. Então eu tô nesse momento agora, assim. Ô, Inclusive, Robinho, Ângelo, eu ia falar uma coisa que não se fala muito no Google, mas na comunidade da galera do Meta, isso acontece. Por exemplo, se você não tem caixa e tem uma pessoa com caixa e vocês fecharem uma parceria, vocês podem validar a oferta junto, cara. Entende o que eu tô falando? exato. Soma o caixa. Pô, eu tenho 1.000 aqui que eu posso, mas eu queria anunciar a capa. Pô, eu tenho 1.500 aqui. Vamos entender o produto junto, eu e você aqui, e na hora que a gente entender, cada um vai para a tua operação? Isso é totalmente possível de fazer, cara. E a galera não tem essa disputa entre quem está faturando mais ali, e a galera acaba esquecendo que dá para fazer essa parceria. Entendeu? E é uma coisa totalmente real. E o que o caixa define? O caixa define a rapidez com que você testa o produto. Entendeu? Ah, eu tenho 1.000 aqui, eu vou meter um CPA de 900 aqui, eu colocar um caixa de, sei lá, de um diário ali de 2 contos. Cara, não gasta, é muito difícil gastar, né? Você sabe que é muito difícil gastar. Desde que você, claro, dê uma fechadinha ali em algumas coisinhas ali. É para testar o produto rápido, cara. Para testar o produto rápido. Então a gente pode fechar parcerias, né? Parcerias para validar a oferta, validou a oferta, cada um continua com a tua operação naquele público lá e fazendo aquela troca no leilão, cara. E ninguém fala sobre isso. Ninguém É fala sobre verdade. isso. E é totalmente possível, cara. Totalmente possível. Principalmente quem está começando. Pô, que aula que você tá? Eu tô aqui nessa área, aqui, nessa parte aqui, ó, no CPA. Ah, eu também tô fazendo CPA aqui e tal. Vamos trocar tal. Por isso que o Caio fala dos guardiões, né? De troca e tal. Cara, e assim, ó, a minha sociedade com o Eliel, que eu agradeço a Deus todo dia por ter colocado na minha vida, e com o Marcos, ela nasceu dentro de grupos, cara. O Eliel estava dentro do grupo do CPA Bombado, e eu vi que ele postava coisas muito. Eu falo assim, ele transbordava muito, né? Ele tinha vídeo próprio dele de contingência, ele tinha a própria Preseu dele em PHP e tal. Eu falei, cara, preciso encostar nesse cara, porque é muito ouro que esse cara solta. E o Marcos, ele sentiu todas as dificuldades ali na época do afiliado, né? O cara tava 15K negativo, ele tava revoltado que tinha que comprar um monte de ferramenta. Uhum. Cara, programador, imagina. E aí, pô, a gente se conectou, e eu falo assim que Deus conecta as pessoas, né? Nos momentos corretos ali. As vidas, elas vão se cruzando, né? Você vive aqui o teu, o outro tá aqui, de repente chega ali numa tal, passa e cruza ali e se conecta.
E aí, cara, nasceu a ferramenta, a gente está muito feliz, ela já entrega muito. E vamos pro pau, cara. Eu acho que é isso. O 80-20, o network também é muito 80-20, né, cara? Muita coisa mesmo. Mas vamos lá. Galera, ó, estamos chegando aqui a 50 minutos de live, 50 minutos de call já. Cara, o tempo passa assim, ó, muito rápido. Muito Falei que rápido. eu falava, hein? Falei que eu falava. É. Mas, pessoal, vocês que estão assistindo, que ainda não é inscrito no canal, cara, pelo amor de Deus, se inscreve, beleza? Deixe Por seu like favor. aqui. Como eu falei, o vídeo de hoje tá polêmico, então deixe suas melhores dúvidas aqui abaixo, que tenho certeza que eu vou estar respondendo, que o Robin vai estar respondendo aqui logo mais, beleza? Então, deixa sua dúvida, tá? E se possível, compartilhe esse vídeo com alguém, porque eu tenho certeza que você vai estar plantando uma sementinha ali na vida de alguém. E, cara, logo, logo dará frutos, tá bom? Mas vamos lá, Robin, vamos voltar um pouquinho aqui sobre o Prodentim. Beleza, sua primeira campanha Prodentim, tomou um ferro ali, e depois, você subiu outros produtos, já deu bom, como é que foi? Cara, e aí eu vi que eu tinha que estudar mais. Não estava, não estava afiado, vamos dizer assim. E aí, cara, eu comecei a ler os títulos das estratégias ali, e até que eu vi ali a estratégia do Lincoln e do Constantino, que hoje em dia eu posto alguns resultados, marco eles repostam, a gente troca ideia, eu mando pergunta, eles respondem. A gente tem uma conexão, não os conheço pessoalmente, mas agora na imersão vou lá pegar a minha placa também, a gente vai acabar se conectando. Gostei muito da estratégia de CPA, né? E aí, cara, eu peguei e falei assim, cara, vou testar isso aqui em CPA. E subi a primeira campanha em CPA do jeitinho que eles fazem ali na estratégia, né? E aí, cara, foi o que eu te falei. Subi a campanha ali do Java Bird, mas nisso eu já tinha, eu já tava, eu pirava muito em garimpagem, né? Depois que eu fui entender que se tá na capa é onde tá o dinheiro, né, cara? Então, e outra coisa que as pessoas falam, ah, o Robinho tem caixa. Ah, o Robinho empresário tem caixa. Mal sabem o tanto que eu ferrei meus cartões de crédito. Tô pagando até hoje, tá? Inclusive. Porque cara, eu estourei os limites de todos os cartões, cara. Todos os cartões, de tanto que eu acreditava. Aí entrou dinheiro das comissões, eu joguei pra loja. Cara, eu fiz uma saraivada de coisas. Eu fiz um regaço, assim, dos meus cartões. Até que a minha esposa falou assim, não usa o cartão mais para digitar. Se vira. Paga no Pix e tal. E é o que eu estou fazendo até hoje. Hoje eu pago no Pix, né? Eu coloco R$ 500 de manhã e aí à noite coloco mais 500. Mas assim, as próprias campanhas que estão se pagando. Não é porque eu tenho R$ 500 sobrando. É porque para mim é uma empresa e ela tem que ter o caixa dela. Não faz Exato. sentido, né? E aí, pô, na hora que cai a comissão ali o pagamento ali da ClickBank, que eu tô na ClickBank na Buy Goods, né? Cara do céu, é libertador, assim. Então, e quando você recebe o pagamento, você sabe que já está paga a campanha, né? É uma Exato. percepção diferente mental. Você não fica com aquela, meu, tem que pagar o cartão lá dia 5. Eu não posso gastar esse dinheiro aqui. Não, ela já está paga. Então, a máquina está se retroalimentando, né? Então, Exato. isso é importante. Né? Ô, Robin, e me tira uma outra dúvida. Você tá nesse mercado aí, beleza, como afiliado Google de novembro pra cá. 7 meses, mano, mas 7 meses você já faturou um resultado bem interessante. E nesses 7 meses, teve alguma coisa desafiadora, assim? Teve algum momento ruim, algum momento que você passou difícil no mercado? Cara, no primeiro mês ali, eu fiz 43K com um lucro bem legal. E aí eu tive o problema que todo mundo tem, né? Que é problema com as contas. Dei uma bela desanimada, mesmo entendendo de contingência. Eu tive muito problema com o bendito dos US$ 2, porque eu já queria subir campanha. Cara, isso, nossa, me deixava muito louco, porque eu tava no hype do Java Burn, né? E aí tava tomando aquelas suspensões ali por, por mexer muito, né, cara? É, suspensão por fraude no sistema, né? Muito, e nunca consegui recuperar. E aí, como eu usava muito o cartão e eu fazia tudo um ID de pagamento só, não me atentei muito a isso, cara, era cascata, né? Tipo, você subia ali no outro dia, ah, beleza, faz uma conta hoje, amanhã você sobe uma campanha. Ah, mas perdi ela ali, era aprovada, já dava fraude. E aí, cara, eu quis dar um tempo, assim, sabe? Fiquei praticamente 2 meses
assistindo algumas aulas, absorvendo outro conteúdo, trocando com a galera ali, sem fazer venda. E para mim estava tudo bem. Me dedicando a Click Defender, né? Com o Marcos ali e tal. E fazendo a parte do orgânico praticamente, né? Porque eu estava usando ela desde janeiro, então eu tinha dados para mostrar para as pessoas para vendê-la. Então eu foquei meio no orgânico 2 meses, assim. E aí, quando a gente lançou, de fato, eu voltei a anunciar. E eu dei muita sorte. Eu posso falar que é sorte, sim, de ter acertado o Prime, cara. Porque como eu já tinha entendido o processo, eu já meio que subia as campanhas, como é um produto, é um produto de pele, sim, ok, mas tinha um lance também de emagrecimento, é uma série de coisas ali, né? E eu já tinha mais ou menos o público que dava para fazer, e aí a importância de ter ferramentas para garimpagem, né, cara? Eu joguei ele lá no SEMrush, eu tirei o que eu pude dele no SEMrush, de público, de faixa etária, de palavra-chave e de tudo mais. Já subi a campanha bem fechadinha. Cara, o primeiro dia fiz 3 vendas assim de 6 potes, que a comissão era, acho que era 178. E aí, cara, vibrei muito, falei, voltamos pro game. Voltamos pro game e desde então, tamo aí, cara. Tamo rodando. Top, mano. E fala pra mim, qual foi a sensação de quando você viu a coisa acontecendo e você falou, cara, acertei, dá pra viver disso daqui? Cara, o que eu falo muito para minha esposa, e a gente troca muito sobre isso, e ela é muito mais espiritualizada que eu, né? Eu falei para ela assim, não é sobre dinheiro, é sobre paz. Daí ela falou assim, e a gente estava passando por um momento difícil também pessoal, depois da minha doença e tal, né? Porque, querendo ou não, eu dei uma afastada da família e da outra empresa, então foi muito difícil para ela, assim, agradeço a Deus tudo de pela vida dela, por ela ser o que ela é, né? E por me dar força. Eu falei, Mari, não é sobre dinheiro, é sobre paz mesmo. A gente vai ter paz. É óbvio que o dinheiro ajuda, sim, mas como a gente trabalha há 16 anos junto, não tem como você não ter ali alguns embates, né? É uma empresa. Além de ser família, é uma empresa. Já é difícil uma empresa com pessoas que não fazem parte da tua família. Você imagina sendo da tua família, no meu caso, eu e minha esposa, né? Toda a família dela e tal. Mas, assim, sou muito grato a tudo que eu vivi ali, cara. Só que eu tenho certeza absoluta que Deus fez eu passar por todas as dores que eu passei para chegar nesse momento aqui, cara. Top, mano. E transbordar. Transbordar, e se é o digital, vai ser o digital e eu vou me doar para ele. E quem eu puder ajudar, cara, com uma palavra de incentivo, o que eu falo, é além da grana, entende? É um propósito de vida mesmo, assim, cara. Que eu sinto que falta muito, assim. Eu costumo dizer assim, pode ser que tu tenha, assim, a gente até está se estruturando para ter ali uma mentoria e tal, porque eu sei tudo que eu passei para chegar até aqui, mesmo sendo pouco tempo. Talvez eu vivi tudo que eu vivi em 40 anos para chegar nesse meu momento, entende? Então, o conhecimento também que eu adquiri todo esse tempo e todas as amizades que eu fiz e todas as conexões, é difícil você entregar isso também o tempo todo. Você tem a tua família, às vezes você dá mais atenção para pessoas estranhas. Então Exato. você tem que ser remunerado, sim. A gente está nesse tempo que a gente está na Terra, infelizmente a gente precisa de uma grana, sim, para a questão do conforto e tal. Mas cara, é o que eu te falei, é sobre paz, sabe? É sobre paz. E quando você faz o que você gosta, que eu estou exatamente nesse momento, você não trabalha, velho. Esquece. Não é trabalho, cara. É muito leve, assim. E, Robinho tá na casa dele lá no computador. Nossa, não trabalha, né? Ele é É, muito gostoso e tal. Dane-se, velho. Dane-se, dane-se. Não tô nem aí pra opinião alheia. É a minha paz, é a paz da minha família. É colocar Deus ali em primeiro lugar, cara. E é o meu momento, velho. É o meu momento. Eu vou curtir, vou desfrutar. Enquanto eu tiver saúde e vida, ninguém segura, velho. Tem jeito. isso aí. Tem uma frase do Danilo Gentil, não sei se é dele, mas eu ouvi dele. Ele falando assim, trabalhe com o que você goste, que você não terá que trabalhar um dia sequer da sua vida, né? Jamais, jamais. Jamais. Cara, Eu e é sei que tem toda assim, tem toda uma preocupação da minha família quanto a isso, porque querendo ou não é um gatilho, mas eu sei que Deus vai mostrar que não se trata mais daquele Robinho, né, de alguns anos atrás, assim. Eu entendi meu propósito, eu me reconectei com ele. Cara, ninguém, eu que eu te falei, eu já te falei isso, cara. Ninguém segura uma pessoa determinada, cara. exato. Principalmente a transbordar na vida de outras. Ninguém segura, cara. E a pessoa pode falar, nossa, você se acha, nossa,
Cara, dane-se a sua opinião. Ninguém segura, bicho. E nós vamos para cima, e nós vamos levar a família junto, e nós vamos trazer gente que se identifica com a gente. E é isso, cara. E é isso, e é isso, e é isso. É Top. fazer o nosso papel enquanto seres humanos, porque a gente é um espírito vivendo a humanidade. Nós somos um espírito antes, né? Vivendo a humanidade. A gente tem que fazer bem o papel nosso aqui, cara. E tem que ajudar os outros a transbordar, cara. E é isso que eu acredito e acabou. Acabou, acabou. Posso ser criticado igual eu sou muito criticado. Eu sei que a galera fala. Alguém fala demais. Nossa, ele se exibe, né? Olha, não tô conseguindo nem subir campanha aqui. O cara postando que vendeu 1,5 pau no dia. Cara, se você não entendeu, eu não tenho culpa. Entende? É Mas, isso, mano. Robin, vamos lá. Mais uma pergunta aqui que eu gosto de fazer, porque cada um às vezes faz uma coisa de errada da outra e acaba servindo de exemplo para quem tá começando agora, né? Então, nesses teus 7 meses aí de mercado, qual foi, mano, o maior erro que você cometeu e que poderia ter evitado, ou que você recomenda que as pessoas não façam? Cara, eu acho que o principal erro de quem está entrando no mercado é achar que só tem capa para anunciar. Eu acho que você tem, antes de tudo, quando envolve dinheiro, tua família, você tem que respeitar o teu caixa. Entendeu? Começa, se você acha assim, eu tenho R$ 300, dá para começar, vai para outra plataforma, vai na plataforma oculta, entende o processo, entende como funciona. O processo de anúncio é o mesmo. Não é porque assim é clickbank, é buy goods que você tem que anunciar nessas. Então eu acho que assim eu poderia ter respeitado, mesmo hoje tendo tido lucro no primeiro mês, que depois ele sumiu, eu respeitaria mais o meu caixa. Eu não precisava faturar 43 mil e não sei o quê. Eu poderia faturar R$ 3.000, que fosse, até com prejuízo, mas respeitando o meu caixa. Entende o que eu quero dizer? Porque, beleza, faturamento é uma coisa, lucro é outra, ROI é outra, não sei o que, não sei o que. Mas, assim, é muito importante entender o processo do anúncio, de criar, de anunciar. E esse entendimento, ele vai além de grana, pô. Com É além de certeza. faturamento. Porque a aplicabilidade é a mesma. Você fazer 1 milhão, você fazer 100, você fazer 500, tal. É entender o processo. Hoje eu respeitaria o meu caixa, entenderia melhor o processo. Top. Uma outra coisa que eu sempre pergunto também, que cada um dá uma resposta diferente. Se você Tá, vamos ver. tivesse começando hoje, com a cabeça que você tem aí, com a experiência que você tem, como você começaria? Por onde? Fazendo o quê? Qual a estratégia? Cara, eu começaria pelo Brasil, por incrível que pareça. O Brasil tem muita oportunidade e o Brasil consome muito. Eu começaria talvez ali por uma Hotmart da vida, por um produto digital, ganhando em real, anunciando em real, entendendo o processo, que é o mesmo. E aí, entendendo o processo, eu procuraria os produtos mais escalados, porque eu até falei sobre isso esses dias. Cara, procuraria ali um cursinho de automaquiagem, procuraria um negocinho ali que me desse R$ 100, R$ 50 de comissão, faria um pequeno caixa, que é totalmente possível com CPC baixo, ali numa plataforma nacional, Bripe, Monetize, que seja. Iria para uma plataforma oculta depois, e aí eu entenderia o game do dólar, tá? Um COD aqui e tal. Se bem que eu não gosto muito de COD, mas tem gente que faz muita grana. Mas aí é uma opinião pessoal minha, tá? Beleza. Faria ali, entenderia a gringa, e aí os olhos iam brilhar, porque quando você ganha 5 vezes e meia, aí você entende a parada. E aí te abre um leque absurdo de, pô, eu posso ficar aqui e ganhar como se eu trabalhasse lá. Aí é uma. Entendeu a linha cronológica? Sim, E aí, cara, fazendo um caixinha aqui, que eu tenho certeza que o pessoal vai fazer com muita paciência, mentalidade, eu iria direto para os capas depois. que Porque ótimo. aí sim você conseguiria fazer ali 200, US$ 300 ali com os pés no chão em um dia. Que Que top. seria uma, duas, três vendas, totalmente possível, cara. Exato. Claro que Cara, assim, tudo isso vem aquela análise, né, Ângelo? Análise de procura, de busca para escolher o produto. Eu não preciso nem falar isso, né? Não preciso nem falar isso. ó, Porque não adianta capa também lá que ele ainda, tipo assim, não tá tão escalado, vamos dizer assim. Ele tá com uma média busca, você vai se frustrar, porque não vai rodar, pô.
Ó, eu falo muito isso com meus mentorados, né? Existem dois tipos de pessoas, né? Pessoas que vêm, na maioria, na sua grande maioria, vêm pro mercado de afiliado por causa de dinheiro, show de bola, é a maior parte do público, e existe algumas pessoas, a minoria, que vem por causa de liberdade, de tempo. Às vezes o cara tem dinheiro, mas não tem tempo pra nada. Então existe esses dois. Sendo que o do dinheiro, mano, se você botar aí na CLT quem recebe 10 mil reais por mês, mano, não sei nem se é 1%. Mas Não, enfim, não dá. mano, pro cara receber 10 mil reais, 10 mil reais, o cara precisa fazer uma única venda de US$ 60 todo dia. Uma única Exato. venda. Mano, não é difícil. Ah, Ângelo, não consigo fazer uma de 60, então faz duas de 30, mano. E faz, Aí, cara. e E dá, faz. não é uma realidade difícil, mano. Só que o cara entrou no mercado hoje, aí o cara olha ali, mano, Mitolim, 700 de gravidade. E gravidade não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas enfim, 700 de gravidade, tem muita gente anunciando, não sei o quê. Mano, esquece isso. E insiste, né, cara? Eu peguei vários casos já que me chamam no particular, que muita gente, e eu respeito, tá? As pessoas não querem se expor. E tá tudo bem. Robinho, tô aqui com o Mitolim, cara. Tô com ele aqui, mas a pessoa não aprendeu vários hackzinhos, assim. Ela tá muito no início. Eu falo assim, ó, te dou até amanhã, meio-dia, pra você perder a filiação. E ele tá assim, cara. Tô mentindo? Os caras ali desenvolveram ali um esquema absurdo. Teve um dia que eu tive 11 checkouts do Mitolim em praticamente 4 horas. E aí fui ver, rapaz. Na hora que eu fui validar o link lá na ClickBank lá, cara, meu Deus do céu. E gastei bem, hein? Nossa, foi muito rápido. Mas assim, eu vendi bem o Mitolim, e só que depois ele potencializou essa captura, né, cara? Parece que o cara falou, meu, tá maluco esses caras aqui, eu tô enrolado com esses reembolsos que vai dar, eu não quero saber dessa galera aqui, não. É, Então, cara, você tocou num ponto assim que é muito sensível. E é importante a gente aqui no teu podcast abrir o olho da galera. Isso que você falou é o que eu penso. Inclusive, na minha operação no Meta lá, quando eu fiz parte como eu já faço parte da BW, que é um CPA fixo, interessante, cara, para mim uma venda por dia dos produtos ali estava ótimo. Porque uma venda dá quase R$ 1.000. exato. Entendeu? E isso é totalmente possível, cara. Por isso que é aquela questão que a gente falou de não se comparar. É o básico, feijãozinho com arroz bem feito. Rapaz, facinho. Não digo fácil. Fácil é uma palavra muito difícil. Mas é Fácil simples, é uma né? palavra. É simples, cara. Você fazer 3 vendinhas de $30, cara. Eu vou falar para você, um produtinho que paga $30, se bobear o CPCzinho não tá nem R$ 1. É que Tá ninguém tá dando nada. bola para. Não tá. Não, e eu não. Tipo assim, todo mundo quer Estados Unidos. Eu decidi, eu escolhi os Estados Unidos. Cara, anuncia para outros países. Entende o produto. Pega a Digistore ali, ó. Pega. Só analisa a Digistore ali na Digistore, vê qual é o país que tem mais produtos. De história Alemanha, pô. tem muito produto Alemanha ali. Mano, Alemanha, pô. e se você olha ali, cadê os afiliados na Alemanha? Não, cara, não anuncia. E é CPC de centavos. E é muito engraçado centavos eu tô exagerando, né? Mas assim, é um CPC muito mais baixo que anunciar para os Estados Unidos, isso é fato. Cara, tem produto digital ali que que ele vai melhorando a tua comissão conforme o número de vendas que você faz, né? Exato. E tem produto ali que ele começa por 17 euros, por exemplo, e num upsell absurdo ali, você termina com ele a 480 euros. Entendeu? E não tem heavy share. A pessoa baixou o arquivo, filho, um abraço. Não tem heavy share no sentido assim, não tem reembolso, né? Ah, fiquei infeliz. O cara já tá com o arquivo. Ó, mas quando a gente fala de centavos, não é exagero não, Robin. Lá na comunidade, eu ensino o pessoal Olha isso, a fazer venda céu. pagando merrequinha. Lá na comunidade eu ensino o pessoal. Existe Cara, algo... isso aí é maravilhoso, cara. Eu tive um clique hoje do. Eu vou falar, tá? Eu tô testando o Glucotrust. Eu tive um clique hoje nele de 13 centavos e ele tá com 4.000 buscas. Você já pensou se eu converto, cara? É $140, velho. Mano, tem muitos produtos como Ketan Plus, Kerascent, Google Trust, que são produtos velhos, mano, batidos no mercado. Mas eles estão E, tentando trazer ele de volta. Então, e eles. Pode falar, desculpa. esses produtos assim, mano, se a gente. O cara que fica atento neles, exemplo, o Google Trust já morreu há muito tempo, ele tá voltando novamente. Aí tu viu lá que já tá com 4 mil.
Mano, se você manter essa campanha aí, quando ele sair de 4 mil pra 10, pra 15, pra 30, tu já tá com a campanha ativa? Meu amigo. Ah, vou nadar. E tô com ele. E é importante a galera estudar. É, é muito importante a garimpagem, cara, porque o que muita gente que entra não entende no Google? O Google simplesmente, além dele ser o fundo de funil, ele é o final do processo de compra de uma pessoa que viu ali alguma coisa no topo e que de repente não aproveitou aquela oportunidade e está indo direto para ele. Beleza, tem o meio no meio do caminho. Mas o fundo do fundo, geralmente é o cara que viu um anúncio ali do Mitolim, não comprou e já foi direto para ele. Exato. Entendeu? Isso acontece direto. O cara pula do meio de funil ali e já vai direto para ele. Então, a importância da garimpagem, de você ter uma ferramenta de garimpagem, de ver ali native ads, né? Que tipo assim, saber o que está ali escalado no YouTube, escalado no Meta. Hoje a gente tem muita ferramenta que vale o investimento, cara. E eu falo assim para você, às vezes uma ferramenta, ela custa menos que um clique que a gente toma, porque eu já tomei clique de R$ 330 no JavaBird e não vendeu. Quase caí duro? Não, eu simplesmente perdi os 330. Exato, mano. Tem muito esse bloqueio, tem É muito esse ter, bloqueio. é ter essa mentalidade, né? Que isso aqui, de fato, é uma empresa, mano. Então vão acontecer esses tipos de coisa. Eu não tenho que me desesperar. Mano, tomei um clique, a conta caiu, mano. Faz parte do game, se acalma. Mas, Robin, tu falou aí sobre as ferramentas, né? E você, cara, é o CEO e o cofundador lá da Click Defender. Mano, o que que é isso? O que que é a Click Defender? Cara, a Click Defender, a gente costuma dizer, até na nossa página de vendas, é uma ferramenta de traqueamento de afiliado criada por afiliados, né? O Marcos, que é o programador, ele sentiu muita dificuldade no começo ali, como anunciante, e ele estava com 15K negativo, e ele não aceitava ter que comprar várias ferramentas para ter os dados, né? Para ter ferramentas de traqueamento, ferramentas para pre-sell, ferramentas para análise de dados. Cara, o cara simplesmente sentou no computador dele, ele já tem 25 anos de mercado, né? O cara sentou e desenvolveu a Click Defender. E aí eu vi uma oportunidade de me conectar a ele e falei, Marcos, cara, se você quiser, eu faço a frente comercial e vamos para cima, cara, porque você com um produto desse, sem o comercial, você não consegue escalar. E eu, sendo comercial, sem ter um produto, também não consigo escalar. Então a gente pode somar forças, né? E aí eu chamei o Eliel, que já é um afiliado que também tem muita experiência, que vale muito a pena também, inclusive, você entrevistado. Cara, coração assim gigantesco, que me ajudou muito. A gente se conectou. O Eliel, ele tem a didática de aulas, né? E cada um ficou meio responsável por uma área. Então a Click Defender, ela nasceu nesse sentido de juntar todas as ferramentas do mercado e entregar por um custo-benefício muito bom para o mercado brasileiro, tudo em uma ferramenta só, né? Então a gente na Click Defender nós criamos pre-sell de cookie, pre-sell de redirecionamento, script para pre-sell no WordPress, né? Você tem os dados ali de fuga das páginas, que é muito importante para saber como está a tua pre-sell. A gente tem os análises de palavra-chave. Cara, e é muito tranquilo, né? Em 3 minutos você faz uma pre-sell de cookie maravilhosa, né? Que ela usa a imagem do produto, ela usa o fundo do site do produtor. Cara, e é uma ferramenta que vem a informação muito correta, assim. É muito boa de trabalhar até para você otimizar. Então, você sobe as conversões e sobe o checkout, né? A conversão você consegue configurar para ir automático, o checkout você sobe via planilha, que é também super tranquilo de fazer. E a gente sabe que quanto mais informação a conta, mais inteligente ela fica. Cara, eu assim, ó, eu falo para você sem medo de errar, que é a ferramenta com o melhor custo-benefício do mercado, né? Já estamos desenvolvendo aí uma nova versão, que aí a gente já está adquirindo muitas ferramentas, né, integradas já com o Google. A gente conversa com o Google praticamente todo dia, então a gente respeita todas as políticas do Google, né? O Marcos, nesse sentido, ele é um profissional sensacional, porque ele não admite fazer nenhum tipo de curva quanto à informação, né? Então ele trabalha seguindo as diretrizes do Google. Então, cara, é uma ferramenta que tem tudo para ganhar muito mercado aí num curto espaço de tempo e a gente vai trabalhar diuturnamente para isso.
E ainda nem entramos no tráfego pago, né? A gente está fazendo praticamente aí quase 200 usuários, todos no orgânico. E quem está usando está muito feliz. Que top. Pessoal, quem ainda não conhece, quiser conhecer, eu vou deixar aqui na descrição do grupo, beleza? Do grupo não, do vídeo. Lembrando, pessoal, que todas as informações de suma importância que você precisa saber vão estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Mas, Robin, estamos, cara, chegando já no final do nosso vídeo. Pessoal, mais de 1h20 praticamente de call, de live aqui, trocando uma ideia absurda sobre esse mercado. Prazer demais, cara, conhecer aqui o Robotnik, o Robin. Cara, a bigodeira vai ficar famosa no digital, porque eu não vou tirá-la. Ai. Prazer demais, mano, te conhecer. Tu ter aceitado o convite, mano, de vir aqui trocar uma ideia com a gente. Espero te ver lá na imersão. Você vai pagar meu almoço lá. Tô cheio de almoço pendente pra... vai comer bem, cara. Vai comer bem. Mas, cara, pessoal, vocês que nunca foram numa imersão, mano, vale muito, muito a pena. Tu já foi em outras, ô Robinho? Você é a primeira? Nunca fui. E assim, como eu tô entrando agora no mercado e a gente conversou sobre ambiente, eu vou estar no máximo possível de imersões que eu puder e ambientes que tenham a ver com marketing digital, cara. Isso é um caminho sem volta, né? É muito eu vou top. Estar ali, no final do ano quero ir na do Ronaldo, vou na do Caio de novo. Cara, não tem como, né? Eu acho que além da mentalidade que você desenvolve numa imersão dessa, você pode fazer contato que faz toda a diferença aí pro resto da tua vida na tua operação. Então, acho que faz parte do teu negócio estar dentro desse ambiente, entende? Exato. Faz parte para o crescimento da tua empresa, mano. Vá. E sem tirar, mano, que a gente consegue ter... A gente já tem uma amizade pelo quadradinho aqui, ó. Quando tu vê a pessoa pessoalmente lá, mano, é um rolê demais, mano. Demais mesmo. Massa. Eu acredito assim, não tem nada igual um abraço, né, bicho? Dá um abraço, fala, pô, e aí, cara, nossa, que massa. Cara, deve ser assim, eu falo, é uma high voltagem, né? Eu sou muito elétrico, né, cara? Então, assim, a galera tá falando lá, meu, na hora que você subir, rapaz, é capaz de eu plantar uma bananeira na hora que eu subir no palco, eu sou muito louco. Que top, mano, que top. Pessoal, lembrando que a gente tá finalizando aqui, ainda não finalizamos, mas estamos finalizando, e logo após a nossa finalização aqui, vamos ter o nosso pós-call com o Robin. No nosso pós-call, cara, a gente vai soltar um Zoro lá, o Robin vai soltar um Zoro lá, sobre a operação dele, sobre a escala que ele faz, tá bom? Então, Ângelo, não sou membro do canal. O que eu tenho que fazer? Eu sou inscrito, mas não sou membro. São coisas diferentes, tá, pessoal? Para você ser inscrito no canal, você não paga nada. E você tem esse, cara, você absorve todo esse conhecimento que a gente dá aqui de forma gratuita. Só que se você quiser ter um pouquinho a mais, quiser ter o plus, cara, do lado do botão inscreva-se, tem um botão assim, ó, seja membro. Você vai apertar ali, você vai pagar, cara, nenhuma coxinha, tá bom? Então vai lá, se inscreve no canal e seja membro para você ter acesso ao pós-call com o Robinho Madeira. Beleza? Ó, o celular tá pitando aqui, hein? Mas vamos lá. Robin, mais uma vez, cara, muito obrigado por ter separado um tempinho aí para poder vir trocar uma ideia com a gente aqui. Já deixa as portas do canal aqui aberto para você voltar, mano, falar um pouco mais sobre a Clique Defender. Eu acredito que é essencial pro pessoal aqui, principalmente o pessoal que tá começando, tá com pouca verba. Mano, a gente vai trazer o Robin aqui de novo, de repente traz aí os outros parceiros deles. Mas muito obrigado, valeu, Robin. Fica com Deus aí. Cara, prazerzaço te conhecer. É massa demais, cara, e é muito bom. Foi como eu te falei, né, cara? Parece que a gente se conhece a gente fala aqui há 1000 anos. Porque, cara, a energia disso aqui é surreal. Eu espero poder participar mais vezes e trocar com a molecada. Tô nos seus 2 grupos lá e eu posto mesmo, eu mando o resultado. Eu quero sempre motivar a galera e para que eles de fato acreditem que é real, cara. E assim, vamos para cima, vamos transbordar, vamos ajudar quem tiver que ajudar e bora, tamo juntasso. Bora. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Lembrem, todas as informações de sua importância na descrição do vídeo, beleza? E a gente se vê lá no pós-call. Valeu, fiquem com Deus. Valeu!